Boa noite, pessoal. Iniciando aqui uma live no Instagram. Boa noite a todos. Falar de um tema hoje muito importante aqui, né? Um tema que realmente é um motivo de preocupação de muitos pais aí, né? Muitas pessoas querem, né, o filho inteligente. Boa noite. Quem foi entrando aí, obrigado pela presença aí. Alguém me deu um feedback aí. Boa noite, Rayane. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Vocês estão conseguindo o som e a imagem? Tá bacana? Obrigado. Obrigado, Tatiana. Todo mundo que está entrando aí, obrigado. É um tema muito importante hoje aqui, né? Esse tema é assunto de muitos debates aí, né? Não só em meio acadêmico, mas também nas escolas, né? E também nos meios médicos, né? Como estimular a inteligência do filho, né? E quando a gente fala inteligência, num âmbito muito mais abrangente. Eu vou falar sobre isso aqui, tá bom? Obrigado aí, Rayane. O som e a imagem está boa aí. Obrigado, Tatiane. Obrigado quem está dando feedback aí, quem está entrando. Então, eu acho que é um assunto muito importante. Quem tem filho, quem vai ter filho, né? Pretende ter filho um dia, quem está grávido, ou quem já tem filho maior, independente da idade, né? É um assunto muito importante, né? É um assunto que é muito estudado, né? O cérebro humano é cada vez mais estudado e se conhece muito pouco ainda, né, do cérebro humano. E basicamente o que eu vou falar aqui hoje, né, é como estimular. Realmente existem formas já cientificamente comprovadas para que haja um estímulo para a inteligência do filho, né? E quando começar esse estímulo, né? A partir de qual momento nós devemos começar a estimular o bebê ou o filho da gente, né? Em qual momento? E como se dá esse desenvolvimento da inteligência? Como eu disse, tudo que eu vou falar aqui é baseado em estudos científicos, tá? Não estou falando nada da minha cabeça aqui não. E no final eu vou dar 12 dicas de como estimular a inteligência do seu filho. E também essas dicas são baseadas em evidências científicas, né, cientificamente comprovadas já que funcionam. Então, são dicas muito valiosas aí, tá bom? Então, inicialmente eu vou explicar o que é inteligência, né? É um conceito um pouco abstrato, e falar quando começa esse estímulo e as 12 dicas para estimular o seu filho a desenvolver a inteligência aí, tá bom? Quem for entrando aí, pode, se quiser, fazer perguntas, mas eu vou deixar para responder as perguntas no final, tá bom? Eu vou falar algumas dicas importantes, vou falar o que mostram alguns estudos e no final eu abro para responder algumas perguntas aí. Não sei se eu consigo responder todas, né? Tem dia que tem muitas perguntas, mas eu vou deixar para responder no final para eu conseguir falar desse tema, que é um tema muito importante, né? E muitas pessoas, quando a gente fala de inteligência, muitas pessoas já imaginam, né, que a inteligência é tirar boas notas na escola, inteligência é ser o melhor da turma, inteligente é aquele que aprende fácil, né, que tem facilidade de aprendizado. Isso também, né, com certeza é inteligência, né? Mas a inteligência vai muito além de somente tirar boas notas na escola. Ela vai muito além da somente a facilidade de aprendizado. A gente precisa lembrar que a inteligência ela é muito mais complexa do que isso, né? E a inteligência, principalmente quando a gente pensa na parte da inteligência emocional, né? Muitas pessoas são até muito inteligentes, entram numa empresa, por exemplo, e acabam não conseguindo ficar naquele emprego ou não crescer numa empresa. Já outros que talvez não tem tanta facilidade assim para aprendizado e entram na mesma empresa e crescem lá dentro e são promovidos ou viram chefes ou crescem, né, não só em empresas, mas como empreendedores, como qualquer área da vida. Então a inteligência emocional ela é muito importante, né? A pessoa aprender a lidar com as emoções, isso com certeza uma área da inteligência que a gente precisa cada vez mais aprimorar, não só em crianças, mas em adultos, né? Mas falando especificamente em crianças, a gente precisa estimular essa inteligência também emocional no nosso filho. A inteligência comunicativa, né? A pessoa tem que aprender a se comunicar, a se socializar, isso também é uma forma de inteligência, né? E hoje
talvez com essa parte, com essa questão da pandemia, isso tem ficado um pouco de lado, né? Tanto por questão de restrições mesmo, mas também por questão de excesso de tela. Cada vez mais a gente tem visto crianças não se socializando. Isso já acontecia antes, né? Já acontecia antes da pandemia e agora só ficou mais evidente, né? Então, essa inteligência emocional, essa inteligência da socialização e da comunicação, a inteligência do autoconhecimento, né? Isso é uma grande dificuldade que quase todos nós temos, de a gente aprender, a pessoa aprender a se conhecer, né? A nos conhecer. Isso é importante, né? E a gente tem como a gente ensinar isso para o filho da gente, o autoconhecimento. Isso é algo fantástico que a criança que aprende isso, ela aprende a lidar inclusive melhor com as emoções, a se controlar melhor num ambiente de estresse, né? E sim também aquilo que todo mundo pensa, né? A inteligência lógica, a inteligência de raciocínio, a inteligência de memorização, de aprendizagem, isso sim também é uma parte da inteligência, né? Mas ela é muito mais complexa do que isso. Além disso, tem a emocional, a comunicativa, a abstração. O que é abstração? É a capacidade da pessoa imaginar, a capacidade da pessoa sonhar, né? E isso começa nas brincadeiras. A criança tem que brincar, né? Quando a criança brinca ali de carrinho, brinca ali de boneca, brinca ali com a terra, ela está imaginando, ela está trabalhando essa parte da abstração, que é uma parte importantíssima da inteligência. Então, a inteligência é muito mais do que simplesmente tirar boas notas, simplesmente ter facilidade de aprendizado. Isso vai muito além disso, tá bom? E é isso que nós vamos falar aqui agora. Como a gente deve estimular, né? Por quê? Fala, não, mas é inteligente porque já nasceu inteligente. Ou tem dificuldade porque já nasceu com dificuldade. Sim, a parte genética, ela conta muito. Cerca de 20% da nossa inteligência, ela é de origem genética, né? 20%. Agora, 80% ela é de acordo com estímulos do ambiente. Esses estímulos do ambiente, eles são fantásticos, eles são fundamentais para que a criança desenvolva. Então você imagina que 20% é genética, e alguns têm uma genética para ser muito inteligente, outros têm uma genética para não ser, mas 80% depende do meio onde a criança vive, depende dessa interação, depende dessa conexão, depende dos estímulos dados pelo meio. E o meio onde a criança vive, né, principalmente naquele início da infância, sim a responsabilidade dos pais, de quem cuida, né? Os estudos mostram que o cérebro do nenenzinho, do feto, né? Quando a gente fala feto é porque ainda quando está dentro do útero, ele na segunda semana ele já começa a se formar. Olha só, na segunda semana de gestação, às vezes a gestante nem sabe que está grávida e o cérebro já está desenvolvendo. E o desenvolvimento dele é muito acelerado, são milhões e milhões de células que estão sendo formadas ali durante a gestação. Então é um período muito importante. Já na 10ª semana de gestação, olha só, 10ª semana é muito no início, né? Se a gente imaginar que um mês tem aproximadamente 4 semanas, né? Na 10ª semana de gestação, o feto já começa, já estudos mostrando, já começa a reagir a estímulos externos, estímulos sonoros, né, a sons. Então, na 10ª semana ele está muito pequenininho, né, e já responde a estímulos sonoros, né. O desenvolvimento, inclusive, do paladar. Atualmente, pesquisas comprovaram que aquilo que a mãe come, né, que alimentos que a mãe come, alguns sabores passam pelo líquido amniótico. Então, a alimentação da mãe não só gera nutrientes adequados para a criança, mas também já estimula o feto a parte sensorial, né, aos órgãos de sentido, né, a audição, né, o paladar, o tato, né. E falando em tato, o nenenzinho, mais ou menos no 7º mês, né, as pesquisas mostram aproximadamente no 7º mês de gestação, o neném já sente quando alguém encosta na barriga, né, do lado externo. Então o bebezinho já começa a sentir, já começa a desenvolver essa parte tátil mais aceleradamente. Então o contato com a barriga da mãe, isso estimula, né? E é importante a gente ter essa consciência, que muita gente acha que não, o nenenzinho só vai entender as coisas depois que nasce. E na vida ainda
fetal, ele já tem os estímulos, ele já recebe estímulos da mãe, né? O neném já está desenvolvendo de forma muito acelerada, principalmente nesses primeiros 2 anos de vida e a gestação, primeiros 1000 dias que a gente fala, né? Gestação aos 2 anos de vida, o desenvolvimento cerebral é muito acelerado, né? E falando da gestação, eu não posso deixar de falar da alimentação saudável. A mãe precisa ter uma alimentação saudável. Isso é uma forma também de estimular o desenvolvimento da inteligência do bebê, né? Visto que alguns nutrientes, a falta de alguns nutrientes, eles podem desencadear carências que vão atrasar o desenvolvimento cerebral. Hoje em dia já está comprovado, né? O ácido fólico, já se sabia há muitos anos que a falta do ácido fólico na alimentação da mãe, ela pode alterar o desenvolvimento neurológico da criança. Hoje em dia sabe-se que o ômega 3, a falta do ômega 3 pode também alterar o desenvolvimento da inteligência fetal e da criança. Então é importante a mãe ingerir alimentos ricos em ácido fólico, é importante a mãe ingerir alimentos ricos em ômega 3, assim como outros nutrientes que eu não vou ficar citando, né? O ferro, vitamina A, vitamina D, uma série de outros nutrientes. É importante a mãe fazer um pré-natal, a gestante fazer um pré-natal adequado, para que ela receba suplementação, mesmo tendo alimentação adequada, tem que ter a suplementação dessas vitaminas. Então isso é fundamental, isso é fantástico para o desenvolvimento cerebral adequado, tá bom? Falei do ômega 3, do ácido fólico, mas tem outros que são importantes também para o desenvolvimento, e a falta deles pode gerar atrasos neurológicos, né? Controle do peso, né? A gente sabe que a gestante que ganha muito peso na gestação, ela tem risco não só de se tornar diabética, hipertensa, mas também pode gerar alteração no nenenzinho, inclusive alteração no desenvolvimento cerebral. Importante o vínculo da mãe com o neném. A mãe tem que se conectar ao neném ainda dentro do útero, né? Ter um momento de conversa com o neném, ter um momento que ela vai entrar para um quarto, vai ligar uma música ou vai cantar para o neném também. É importante, o neném já começa, lembra que eu falei no início, né? Desde a 10ª semana o nenenzinho já começa, o feto já começa a reagir a sons externos. Então esse vínculo, essa conexão já está comprovado cientificamente. E é importante o bem-estar materno, aquela gestação, por mais que a mãe alimente bem, por mais que ela suplemente as vitaminas e que faça o pré-natal adequadamente, mas se ela estiver passando por um momento de estresse, um momento de brigas, um momento de desajuste familiar, isso vai estimular a produção de hormônios negativos, de excesso de hormônios negativos, entre eles o cortisol. Isso pode alterar negativamente o desenvolvimento cerebral do bebê. Então, é muito importante a gente cuidar não só da saúde física, mas também da saúde mental das gestantes. Isso é fundamental. Aí, né, fica a dica para quem está gestante, para os papais aí, para a gente não esquecer desse cuidado a mais aí com as gestantes, tá bom? A saúde mental, a tranquilidade, o vínculo, né? E após o nascimento, né, o cérebro está em desenvolvimento muito acelerado, principalmente nos primeiros 2-3 anos. Então, é a fase que a gente chama de janela de oportunidades. Tudo que é feito nesse momento, em termos de estímulos, tudo que é feito nesse momento em termos de vínculo, em termos de passar segurança para o neném, isso vai ter repercussões não só naquele momento, mas por toda a vida. Lógico, o cérebro continua desenvolvendo, principalmente nos primeiros 7-8 anos, mas o desenvolvimento é máximo, é muito rápido nesses primeiros 3 anos. A plasticidade cerebral ela é muito intensa, entendeu? Então os estímulos são importantes. E quais os estímulos que a gente precisa dar, né? A gente precisa entender que a gente como pai, a gente como mãe, como cuidador do bebezinho, desde os primeiros dias existem muitos estímulos que a gente pode e deve dar. A gente deve conversar com o neném, fazer o contato olho a olho, desde a primeira troca de fraldinha, desde o primeiro banho, né? E muitas vezes o neném está inseguro, ele está ali chorando, e às vezes a mãe, o pai fica inseguro com esse choro do neném, mas é a primeira comunicação e cabe aos pais passarem segurança para o nenenzinho, pegar no colo, acolher, conversar com ele, falar, olha, agora é o momento da troca de fralda, agora é o momento do banho, agora é o momento que a mamãe vai te dar de mamar, e esse olho no olho, isso é importante, né? O nenenzinho já nasce enxergando, muitos pensam que não, mas o neném já nasce enxergando, principalmente aqueles 20 centímetros ali, que é justamente uma distância entre a mama da mãe, se ele estiver mamando na mãe, mas também quando vai dar a mamadeirinha no colo, ou se você vai dar no copinho, aquela distância que você tem do seu rosto para o rosto do neném,
que é mais ou menos 20 centímetros. O neném já enxerga nessa fase, e esse contato olho no olho, ele é muito importante para o desenvolvimento cerebral. O nenenzinho está buscando estímulos o tempo todo, né? Então a gente não deve perder oportunidades de estimular, e principalmente nos primeiros dias de vida, o neném fica muito dormindo. Então nos momentos que ele está acordado, a gente precisa estimular. Então nunca perca a oportunidade de estimular seu filho. Isso estou falando agora de recém-nascido, né? Mas em todas as idades. Qualquer tempo que você tiver, torne esse tempo de qualidade. Isso nunca você vai se arrepender, tá bom? Também, assim como eu falei da alimentação na gestação, a alimentação saudável nos primeiros 2, 3 anos de vida faz toda a diferença para o desenvolvimento cerebral e, consequentemente, da inteligência, né? Em todas as idades, é claro. E quando a gente fala de alimentação saudável, eu não posso deixar de citar, mais uma vez, o leite materno, que é o melhor alimento do mundo e deve ser dado de preferência como único leite, como único alimento até os 6 meses e como único leite até os 2 anos de vida. Na impossibilidade do leite materno, a gente precisa ver uma fórmula de boa qualidade, né? No momento de introdução alimentar, tem que procurar acompanhamento de um pediatra, de um nutricionista, para que seja feita de forma adequada. A gente vê muitos distúrbios alimentares acontecerem por falta de uma simples orientação adequada, isso desde os primeiros dias de vida. Então, o momento da alimentação, não só a gente deve oferecer alimentos saudáveis para o nosso filho, mas é um momento também de estimular, né? Um momento de estímulos, um momento de harmonia, um momento onde a criança precisa entender que a alimentação é um momento prazeroso, um momento que vai gerar vínculos afetivos ali por toda a vida. Então, a gente precisa ter essa visão de que a alimentação não é só fornecer nutrientes adequados, a gente precisa ver que a alimentação é um momento importante para vínculos, tá bom? O sono de qualidade é muito importante, né? Vários estudos mostrando que a falta do sono, que a privação de sono ou um sono inadequado, ele pode gerar resultados negativos em testes de aprendizagem, né? Tem fases que a criança já pode fazer esses testes, mas desde os primeiros meses de vida a gente já observa o nenenzinho que dorme mal, ele tem pouca paciência no outro dia, chora mais, então ele tem dificuldade de aprender às vezes coisas básicas, como engatinhar, como sentar, como pegar um brinquedo, alcançar um objeto, como concentrar nas brincadeiras que a mãe, que o pai está fazendo com ele. Então a privação do sono, ela é muito prejudicial para o bebezinho, mais para frente eu vou falar mais especificamente. Muitas pessoas ficam preocupadas com segurança. Estou preocupado com a segurança, estou preocupado com a alimentação, mas essas informações de vínculo, de estímulos para o nenenzinho, para que desenvolva a inteligência, essas são fundamentais. E são coisas simples, são coisas que não geram gasto nenhum, né? Você ter tempo, você sentar, ter tempo de qualidade, né? Muitas pessoas, doutor, eu não tenho tempo. Mas é tempo de qualidade, você não precisa ter tempo em quantidade. Se você tiver em quantidade também, ótimo, mas para não perder essa janela, né? O cérebro, ele nasce, o neném já nasce com algumas janelas ali que precisam ser abertas, e é o momento ímpar para a gente fazer isso, são os primeiros anos de vida, tá bom? Então, nunca perca a oportunidade de estimular seu filho, tá? Mesmo que você seja 1 hora por dia, mesmo que seja 10 minutos por dia, mesmo que seja por pouco tempo. Vocês estão conseguindo me ouvir aí direitinho, tá? Que eu vi que tem alguém tentando me ligar aqui, tá dando para ouvir direitinho. Então tá, se sumir o som, a imagem aí, vocês me falam aqui, tá bom? Eu tô falando e não tô olhando os comentários aqui. Se tiver perguntas podem mandar, depois no final eu vou responder as perguntas aqui, tá bom? Então, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque eu vejo muito, né? A gente vê muito no dia a dia do consultório aqui, às vezes os pais, até com o intuito de que o filho seja brilhante, de que o filho seja o melhor, não, às vezes não o melhor, mas que tenha sucesso futuramente, consiga brilhar na carreira, aí colocam no inglês, futebol, aula disso, aula daquilo, aula não sei o que, judô, blá, 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 e aí ocupa a semana toda da criança. É importante a atividade física, é importante aprender a segunda língua, é importante, mas a gente precisa tomar cuidado, porque a criança precisa ter tempo para brincar, a criança precisa ter tempo para brincar, isso é fundamental, a gente precisa ter isso na nossa cabeça. Se seu filho não tem tempo para brincar, tem alguma coisa errada, isso é importante. O tempo de brincar é importante para que ele desenvolva essa abstração, esse raciocínio,
imaginação. Isso é fundamental. Então, tudo bem, pode colocar e deve colocar sim numa atividade física. Nós vamos falar que é uma das coisas também que estimula a inteligência. A gente deve colocar sim se seu filho estiver querendo aprender uma língua, estiver no momento de você colocar. Agora, isso tem que estar sendo prazeroso para ele. Não pode ser uma coisa que vai sobrecarregar o dia dele. E mesmo sendo prazeroso para ele, ele tem que ter o tempo de brincar. O tempo de brincar é importante. Eu já atendo crianças aqui, quando eu falo, você gosta de brincar de quê? Ih, doutor, ele não tem tempo de brincar não, porque é matéria de escola, depois ele vai para não sei o que, ele vai para o judô, depois ele vai para aula de inglês, depois ele faz italiano, ele faz assim, ótimo, que bom, mas tem que ter o tempo de brincar. Isso é fundamental, isso é o mais importante. Primeiro é o tempo de brincar, depois, se sobrar tempo, você coloca no inglês, você coloca em outras coisas. Isso aí são estudos que mostram, criança que não tem tempo de brincar não desenvolve a inteligência. E o brincar não é brincar de computador, de videogame, não é brincar de ver desenho, é brincar brincando mesmo, puxando carrinho, brincar de esconde-esconde, é brincar de massinha, é brincar de na lama, é brincar. Eu vou citar algumas coisas depois, mas brincar, a criança tem que brincar, tem que aprender a brincar e, se possível, a gente brincar com a criança. Isso faz toda a diferença. Eu não estou falando que não é para colocar em aulas de inglês, não estou falando isso, não, tá bom? Mas nós temos que tomar cuidado para a gente não sobrecarregar os nossos filhos, tá bom? Eles precisam exercitar a imaginação. Ou seja, resumindo, a criança precisa ser criança. Se a criança for criança, ela vai desenvolver a inteligência. Isso é importantíssimo. São coisas simples, mas que são cientificamente comprovadas, né? E cabe aos pais, como eu disse, ter tempo de qualidade, né? Doutor, eu chego em casa às 6h30 da tarde, meu filho dorme 8. Você fica com seu filho de 6h30 às 8. Eu chego em casa às 6h45, ele dorme 7. Você vai ficar 15 minutos com ele, mas aqueles 15 minutos sem o celular na mão, olhando no olho dele, dando tempo de qualidade para ele. Isso é importante. Tem gente que fica o dia inteiro do lado do filho e às vezes mexendo no celular e o filho vendo televisão. Isso não é tempo de qualidade, né? Melhor você ficar 15 minutos com tempo de qualidade, ele sentir que você está importando com ele. Isso desde os primeiros dias de vida e principalmente depois, quando a criança já está entendendo, né? Isso é importante. Saber ouvir, né? Conversar com a criança quando já estiver naquela fase de falar, né? Depois de um ano e pouco, começa a falar. Sempre a gente deve estimular a fala da criança, conversar muito com ele, mas desde bebezinho já contar histórias, como eu disse, olhar no olho. Mas no momento que a criança começa a se comunicar, a gente deve ouvir, dar atenção, empolgar com aquilo que a criança fala, mostrar que a gente realmente importa com aquilo que ele está falando. Não é simplesmente, falou e tal, mas olhar no olho, isso é importante, isso faz toda a diferença. Na fase que a criança já estiver expressando os sentimentos, que geralmente 2, 3 anos que a criança já começa a mostrar que está com raiva, ou mostrar que está com raiva desde o início, né? Mas a criança se expressar mesmo, né? De às vezes chorar e saber falar o que está sentindo, a gente sentar e conversar, filho, o que está acontecendo, por que você está nervoso, o papai pode te ajudar, e mostrar que aquilo existe, e mostrar que a gente também fica nervoso, né? A gente tem que procurar ser o máximo de tranquilo que possível perto do filho da gente, evitar brigas, mas tem momento que você está triste, tem momento que você está nervoso e você deve falar: hoje o papai falou assim porque o papai estava nervoso, e pedir desculpa para o filho também quando precisar pedir, e a gente mostrar que a gente está nervoso, mostrar que a gente está triste, se precisar chorar também perto do filho, para que ele veja que aqueles sentimentos também acontecem em outra pessoa, porque muitas crianças têm medo de se expressar porque os pais não são assim, perto deles sempre estão sorrindo, e quando acontece uma tristeza com o filho, ele fica com medo de se expressar, e a gente deve mostrar os sentimentos da gente para o filho. Isso é uma forma de conexão também, a criança vai entendendo, tá bom? E aprender, ensiná-los a lidar com as emoções. Quando ele estiver nervoso, você fala: você está nervoso, isso é nervosismo que você está, mas você pode ficar nervoso, você pode chorar, isso é normal. A gente tem que mostrar para a criança que ficar nervoso é normal. Você não pode bater nas pessoas quando você está nervoso. Você não pode jogar o brinquedo e quebrar o brinquedo quando você está nervoso. Mas ficar nervoso é normal. Você vai acalmar, isso passa, isso tudo faz parte da vida. Agora a gente precisa ensinar o filho da gente a lidar com as frustrações. Muitas pessoas, se não a maioria, não deixam a criança se frustrar, né? Eu vejo isso no meu consultório, eu vejo isso em ambientes que eu frequento. Se a criança pede uma coisa e a mãe não dá, o menino chora e a mãe dá para poder calar o choro. Ou às vezes chega numa consulta aqui no momento de examinar a criança
que dependendo da idade a criança acha que eu vou dar vacina, alguma coisa assim, a criança chora, isso faz parte, ela está frustrada porque ela não queria estar aqui. E aí a mãe, o pai, ao invés de falar, filho, você está com medo, é normal você ter medo, pode abraçar a mamãe aqui e chorar se você quiser, não tem problema. Aí já liga o CD, o DVD, né, DVD, o YouTube Kids ali na frente da criança, já liga um videozinho para a criança concentrar no videozinho e esquecer daquele problema que está ali. Não, é uma frustração, ela tem que lidar com aquilo, a gente tem que ensinar a lidar, né? Vai no mercado, a criança pede uma bala, se você está numa idade que seu filho pode chupar bala e você acha que deve dar, ok, dê, mas se você falou que não vai dar, não é porque ele chorou que você vai voltar atrás, você tem que mostrar para ele que tem momentos que isso acontece, tem momentos que ele vai tropeçar e bater a cabeça e vai doer, e é assim mesmo. Aí quando a criança tropeça e bate, não voa, pulou, é assim mesmo, já vai passar, e aí faz de tudo para a criança parar de chorar. Ele está chorando porque ele está com dor, filho, você está com dor, quando a gente está com dor a gente chora mesmo. A gente tem que ensinar o filho da gente a lidar com as frustrações, ensinar que aquilo ali é um momento importante, porque chega num momento que a vida vai fazer a gente frustrar. Não tem quem não frustre em algum momento. Você estudou para uma prova e não conseguiu tirar nota boa, mesmo tendo passado noite estudando, você gostava muito daquela namorada ou daquele namorado e ele terminou com você ou te traiu. São coisas que muitas pessoas encaram com tranquilidade e tocam a vida com alegria. Morre alguém da família, isso acontece, a pessoa vai ficar triste por um momento e depois vai superar aquilo, né? Mas alguns entram em depressão profunda e nunca mais saem daquilo. São pessoas que provavelmente não aprenderam a lidar com frustrações desde o início. Então a gente precisa lembrar que ser inteligente não é simplesmente saber aprender na escola, tirar a melhor nota. A gente tem que ensinar inteligência emocional para os nossos filhos. E a gente tem que aprender também, né? Porque para a gente ensinar, a gente tem que aprender, tá bom? Então é isso, tudo que eu estou falando, tá, pessoal? Pode ter gente que vai falar, não é assim, são estudos científicos, não estou falando nada da minha cabeça, tá? Então tudo baseado em estudos científicos. Então agora eu vou falar 12 dicas, são 12 dicas que eu separei aqui, até listei aqui para não esquecer, 12 dicas baseadas em estudos científicos que estimulam a inteligência da criança, tá? Na sequência eu vou abrir para algumas perguntas aqui. Então, são 12 dicas. A primeira, a música estimula a criança. Tem vários estudos comprovando que aquelas crianças que recebem aula de música ou que coloca-se música de qualidade, né? Músicas mais tranquilas, músicas clássicas, ou que aprendem um instrumento, elas têm muito melhores pontuações em testes de QI a longo prazo. Então, isso já são estudos comprovando que a gente deve estimular a música, a gente deve estimular que a criança, que o bebê, né, desde os primeiros dias de vida, ou até intraútero, né, se você quiser ligar a música para o seu bebezinho que está no útero aí, ouvir, já tem um estímulo muito importante para que desenvolva a inteligência. Então, a música, isso faz toda a diferença. Se você puder colocar uma aula de música, ok. Se você não puder, estimule, cante com seu filho, né? Ligue música e cante junto, isso é importante. Não o DVDzinho lá para ver, não o filminho, que também tem música, mas a criança vai ficar concentrada ali e não vai estimular áreas do cérebro que são importantes. Mas a música, ligar a música, ensinar a tocar um instrumento. Se você não pode pagar uma aula de música, faz um chocalho ali com garrafa PET, arroz e um pedaço de pau batendo numa latinha. Isso tudo estimula o cérebro da criança. Então essa foi a primeira dica. A segunda dica, são 12. A segunda dica, atividade física. Vários estudos comprovaram que a criança que faz atividade física, ela tem melhores rendimentos também, melhora o aprendizado. Por quê? A atividade física, ela oxigena, melhora a circulação cerebral e, consequentemente, você tem um melhor rendimento também no aprendizado. Os estudos indicaram que o ideal é você ter o mesmo tempo de atividade escolar, o mesmo tempo de atividade física. Então, se você passa 2 horas por dia estudando, você deveria passar mais 2 horas fazendo atividade física. Se você passa 4 horas estudando, 4 horas. Isso seria o ideal para poder melhorar, potencializar a atividade física. E quando a gente fala em atividade física, é simplesmente você pôr seu filho para correr puxando um carrinho, simplesmente você colocar ele para pular corda ou para chutar bola ali no corredor da casa, se você não tem um espaço maior. Mas a gente precisa estimular que a criança se movimente, isso é fundamental. E sim, se puder, eu vou colocar na natação, eu vou colocar na escola de futebol, ótimo, bacana, desde que seu filho tenha tempo para brincar também, tá bom? A atividade física, ela é
fundamental, assim como a música é fundamental também, tá bom? Outra dica fundamental, baseada em estudos científicos, é ler para o seu filho, tá? Quando a gente fala ler, desde que nasce, né? A gente fala, mas não entende nada. A gente já vai estimulando a criança a gostar, estimulando o hábito da leitura. E pegar inicialmente para o bebezinho tem que ser um livro com mais gravura, né? E você vai contando a história, vai mostrando. Na medida que a criança vai evoluindo, as histórias já podem ter mais texto e você vai contextualizando, sempre mudando o tom de voz, sempre olho no olho, sempre sorrindo, fazendo uma coisa mais teatral. E à medida que a criança já está na fase de alfabetização, é importante, né, até falam-se nos estudos que o ideal não é você ler para a criança, é ler com a criança, você mostrar as letras, né, e lendo também para estimular que a criança também, mesmo que ela ainda não saiba ler, mas estiver nessa fase de alfabetização, para que ela entenda que ali tem as informações de onde você está tirando, que você está falando, você está tirando daquele texto. Então é importante você ler para o seu filho e ler com o seu filho, dependendo da idade dele, tá bom? Essa foi a dica número 3. Estimular desenhos, né? A dica número 4 aí, estimular desenhos. Como assim desenho, né? Não é assistir desenho, é estimular seu filho a desenhar. Desde bebezinho, quando o nenenzinho já consegue sentar, por exemplo, com geralmente 6, 7 meses, é uma idade que o neném já consegue ficar sentadinho, né? Eu oriento sempre os pais a colocar, por exemplo, uma cartolina no chão, prega com a fita crepe, compra aqueles lápis de cera mais grosso, que é menos risco da criança bater no olho e tal, e estimule que ele fique ali ou de bruço ou sentadinho, riscando o chão. A criança gosta, né? Pode brincar com tinta também, aquelas tintas que não são tóxicas, né? É fundamental a gente estimular o bebezinho desde os primeiros meses de vida nessa parte de fazer desenhos. Alguns até antes disso pintam a mão do neném, colocam na cartolina. Então estimular a criança a desenhar, isso estimula, né? É a arte, né? Estimular realmente, literalmente fazer arte. Às vezes vai pegar e vai começar a riscar a parede, você faz um efeito colateral talvez aí. Mas lembrando que você está estimulando a inteligência do seu filho, isso não tem preço, a parede depois você limpa. É uma fase que passa, né? Se a gente não estimular, é importante, é um momento que a gente perde ali. O sono, né? Eu já citei lá no início do sono, mas é uma das dicas também para melhorar a inteligência. Viram que a criança que perde 1 hora de sono por dia, né? Tem criança que às vezes dorme, deveria, por exemplo, depende de cada idade, né? Mas, por exemplo, deveria estar dormindo 10 horas por noite, dependendo dessa idade. Na idade específica da criança, por exemplo, 10 horas de sono por noite, e está dormindo 9 horas de sono. Aquilo no decorrer de 1 ano, os estudos mostraram que uma criança do 6º ano, ela começa a ter a inteligência de uma criança do 4º ano, por 1 hora a menos de sono que ela deixou de dormir ali, tá bom? Então, o sono, e a gente vê isso a longo prazo, né? E a gente vê repercussões a curto prazo também. A criança tem dificuldade de concentração, ela fica mais sonolenta, fica mais mal-humorada. Isso desde os primeiros meses de vida e principalmente na fase escolar. Então, dormir cedo é importante e ter um sono de qualidade. Isso vale para o adulto também, mas principalmente para a criança. Isso atrapalha o desenvolvimento. Não adianta você pagar escolas caras para o seu filho, não adianta você colocar ele em todos os cursos e depois ele dormir tarde e não aproveitar. Por que acontece isso? O sono, no momento do sono, além de uma série de hormônios benéficos para o organismo, inclusive hormônios de crescimento, são produzidos durante o sono, é no momento onde a memória é fixada, tudo aquilo que a gente aprendeu durante o dia, é o momento onde ela vai, como se fosse sendo armazenada no local onde a memória fica mais duradoura, né? Você não esquece daquilo. Se a pessoa dorme mal, ela pode ter estudado o dia todo, mas grande parte daquilo que ela estuda, aquilo se perde, tá bom? E né, uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui nas minhas lives, né? E os estudos mostram também isso em relação a limitar a tela, né? Cortar tela, limitar a tela. Cortar, se você tiver filho menor de 2 anos, o ideal é cortar, né? Eu sei, é muito difícil, doutor, eu ouço isso todo dia no meu consultório. É muito difícil, mas não é impossível, né? A gente tem que escolher qual difícil que a gente quer. Se quer um difícil, tudo é difícil, né? Se você falar, não, eu vou tirar a tela, tem que sentar, brincar, tem que ter criatividade e tal. É difícil isso? É difícil, mas
Qual que é mais difícil? Você ter um filho que vai ficar nervoso no dia seguinte, que não vai aprender e que vai ter dificuldade, que vai gerar uma série de problemas depois para você, inclusive comportamentais. Isso é difícil também, né? Então, e a gente aprende, tudo é aprendido. Existem pessoas que podem ajudar, né? Você pode aprender em cursos, que hoje em dia você consegue fazer cursos até gratuitos de como brincar com a criança, né? Como estimular. E não tem problema, dependendo da idade, você deixar um tempo de tela, mas não pode ser exagero. O que a gente tem visto são crianças passarem o dia todo, né? Às vezes os pais estão de home office e não está tendo escola, então às vezes fica o dia inteiro na tela, né? E dorme, além disso ainda dormem tarde. Então a tela, além de atrasar a criança, atrasa na fala, a criança que está na fase de aprendizado, por exemplo, da fala, e começa a ficar muito na tela, a criança literalmente regride. Então a gente não pode colocar, mas não, meu filho já está falando, então pode? Não, mesmo quando já está falando, regride em outras áreas. Às vezes não vai regredir na fala, mas vai regredir no comportamento, vai regredir em outros setores. Então a tela é um veneno para a inteligência, tá bom? Então é limitar ou cortar se possível, mas se não, pelo menos limitar a tela. Tá ficando o dia inteiro. Ontem eu atendi um casal aqui que falou que o filho fica de 7 da manhã a 7 da noite, 12 horas. Diminui para 10, daqui a um tempo você diminui, da outra semana diminui para 8, vai diminuindo. Né? Sempre tem um jeito, a gente vai vendo estratégias para que isso aconteça. E sempre tem uma forma, sempre tem um outro caminho, tá bom? Não é simplesmente eu não tenho alternativa, sempre tem. Alimentação saudável também é outra coisa que a gente não pode deixar de falar. Eu citei lá no início, né? Falei da gestante, mas a criança, né? O cérebro precisa de nutrientes para se desenvolver. Se a criança não recebe a quantidade de ferro adequada, não recebe a quantidade de ômega 3 adequado, de zinco, de selênio, de tudo, ele vai ter dificuldade de desenvolver. Então, alimentação adequada. E quando a gente fala de alimentação adequada, a gente precisa levar o filho da gente no pediatra, ter um acompanhamento com o nutricionista também. E isso é fundamental, né? Acompanhar o peso, a estatura da criança, de vez em quando, dependendo da idade, fazer uns exames. É fundamental esse acompanhamento nutricional. Isso faz toda a diferença para a inteligência do filho da gente, tá bom? Agora, uma coisa importantíssima que os estudos mostram, que criança feliz depende muito dos pais serem felizes. A criança é um reflexo dos pais. Se os pais vivem estressados, se os pais vivem brigando, se os pais vivem naquele limite ali do estresse, a criança não tem nada que você faça que vai deixá-la feliz. Fizeram pesquisas com crianças, né? Crianças nessa fase ali, entre 3 anos em diante, 4 anos, já estavam respondendo a pesquisa, perguntando o que eles mais gostariam que os pais fizessem, o que eles mais gostariam, né, que mudasse na relação dele com os pais. E a grande maioria dos pais achava que o filho ia pedir ter mais tempo, que meu pai tivesse mais tempo comigo, que minha mãe tivesse mais tempo comigo. E não foi isso que o resultado mostrou. O resultado mostrou que a maioria esmagadora das crianças queriam que os pais estivessem menos cansados e menos estressados. Então, olha só o impacto que isso tem. As crianças querem sim ficar mais com os pais, mas eles querem ficar com os pais menos nervosos, menos estressados. Então, os pais felizes refletem em crianças felizes, né? Isso a gente sabe, né? Instintivamente a gente sabe disso, né? Quando você está convivendo com alguém que está extremamente estressado, mal-humorado, é contagiante, né? E também o contrário, quando você está com alguém que está alegre, está feliz, mesmo que você não esteja tão feliz assim, você acaba se tornando mais tranquilo naquele momento. Então, tanto o mau humor é contagiante, quanto o bom humor é contagiante. Então, os pais têm que ser felizes. E quando eu falo ser feliz, não é ficar rindo o tempo todo para agradar o filho. A gente precisa tentar ter qualidade de vida, ter tempo de qualidade, fazer uma atividade física, né, uma alimentação saudável, também ter o sono de qualidade. Tudo isso que eu falei para o filho vale para os pais também. Se a gente não preocupar com a gente, se a mãe não preocupar com ela, se a mãe tiver com a autoestima baixa, tiver preocupada, insatisfeita com o peso, se tiver ali incomodada com alguma coisa, ela não vai ser feliz. E seu filho não vai ser feliz se você não for. Então é importante. Criança feliz depende dos pais e cuidadores, quem está ao redor da criança feliz, tá bom? Isso é importante. Brincar com a criança também ao ar livre. A gente sabe da questão do Covid, todo mundo pensa, meu Deus, e o Covid? Mas você tem que ter uma oportunidade de levar seu filho. Leva num parque, vai no Parque Ipanema, leva seu filho numa roça, num sítio, em algum local para que ele tenha contato com areia, com terra, com grama, que ele veja os pássaros, que ele veja os animais. Isso é importantíssimo. Isso são pesquisas que mostram
E crianças que brincam ao ar livre, crianças que brincam com a natureza, com coisas da natureza, que aprendem coisas da natureza, são crianças sim mais felizes. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Ficar só preso dentro de casa, isso gera infelicidade na criança. Outra dica, né, importante, são 12 dicas, eu falei 9, só essa 10ª é valorizar o esforço da criança, né? Tem estudo mostrando o seguinte: se a gente ficar o tempo todo, olha filho, você conseguiu fazer isso porque você é muito inteligente, por exemplo, você tentou desde o bebezinho, né, tentando encaixar ali um cubinho e conseguiu, parabéns, como você é inteligente. Você conseguiu fazer a tarefa, parabéns, como você é inteligente. Isso não é uma boa coisa. A gente deve falar que o filho é esforçado, valorizar a força de vontade. Parabéns, você é esforçado. Porque se a criança começa a se achar inteligente, fala, não, eu já sei fazer isso porque eu sou inteligente. Não, eu me esforcei e consegui. Então isso gera no inconsciente da criança a ideia de que se ela se esforçar, ela consegue. Então sempre isso, valorizar o esforço. Parabéns, você conseguiu porque você foi esforçado, você conseguiu, você fez porque você é esforçado. Isso sim a gente deve valorizar. Não é simplesmente falar que é inteligente, não é simplesmente falar que você é o melhor, você é esforçado. A dica número 11, né, que é a penúltima dica mais importante, é brincar com o seu filho. Fizeram uma pesquisa, se não me engano, em Singapura, colocaram eletrodos, né, medindo as ondas cerebrais do cérebro da mãe e do neném ao mesmo tempo, e a mãe brincando com a criança ali, brincando, dando estímulos ali, olhando no olho. A área do cérebro do neném que ativava era exatamente a mesma área do cérebro da mãe que ativava, né? É como se tivesse uma telepatia ali, né? As áreas cerebrais gerava realmente uma conexão ali da mãe com o neném. Então isso foi mostrado cientificamente já. Uma série de neurologistas que mostrou isso aí, mostrou que existe uma conexão mesmo do cérebro da mãe, a mesma área do cérebro da mãe, a mesma área do cérebro do neném, e no momento que isso acontecia, eram gerados hormônios positivos que ajudam também no desenvolvimento cerebral. Então, ter tempo de qualidade, brincar olhando no olho, brinque com o seu filho, ele tem que ter tempo para brincar, você tem que ter tempo de qualidade, de preferência de quantidade e qualidade, mas pelo menos de qualidade. E brinque com ele, olhando no olho, tenha tempo para ele, não simplesmente coloque ele do seu lado e fique mexendo no telefone enquanto ele brinca. Você tem que ter tempo de qualidade, e olhar no olho e vínculo com seu filho. Isso é fundamental, isso faz toda a diferença na inteligência dele. Isso é de grátis, é de graça, né? Como diz o povo da roça, é de grátis. Isso não tem custo, né? O custo é você sentar ali e olhar no olho dele, tá bom? E a 12ª dica das 12 aí é: confie no seu filho, né? Tenha confiança, acredite no seu filho. Também já comprovado cientificamente que os pais que acreditam no filho, que confiam, passam essa segurança, a criança tem uma inteligência maior. Fizeram uma pesquisa, apontaram 10 crianças numa sala de aula como sendo as mais inteligentes. Fizeram uma pesquisa lá de QI, né? E viram, mas aí colocaram que aquelas 10 eram mais inteligentes, mas elas não eram as mais inteligentes da turma. E falaram, vocês são os mais inteligentes. E aí, no ano todo, trataram ela como sendo as mais inteligentes, os professores falando, elogiando. E no final do ano, repetiram esse teste de QI. E viram que aquelas 10 que foram intituladas falsamente de mais inteligentes, elas realmente tiveram um ganho superior em relação às outras. Elas aumentaram 10 pontos no QI em relação ao início do ano, comparado com as outras crianças. Então, simplesmente pelo fato delas verem que estavam acreditando que elas eram inteligentes, elas realmente se tornaram mais inteligentes. Ou seja, acredite no seu filho, né? A dica que fica é essa: acredite no seu filho, brinque com o seu filho, tenha tempo de qualidade, se conecte ao seu filho. E também tenha uma alimentação saudável, também tenha um sono de qualidade, e também todas as outras dicas que eu citei, tá bom, pessoal? Agora eu vou abrir para as perguntas aí. Falei muito aqui, né? Falei muito aqui. Deixa eu voltar aqui. Tem uma aqui, ó. Maria Márcia colocou aqui: bugre sentindo saudades. Obrigado, Maria Márcia. Podem mandar perguntas aqui, eu vou tentar responder algumas aqui. Deixa eu ver aqui.
Eu tenho algumas anotadas aqui já que chegaram para mim. O Guilherme, ô Guilherme, saudade, Guilherme é meu amigo, tá? Muitos anos que eu não vejo o Guilherme, é lá de Manhuaçu, lá da roça, igual eu. Seria interessante estimular as crianças a pensar e não repreendê-las mediante as respostas adversas ainda provocadas nas mesmas e desenvolverem suas respostas. Pois é, isso é importante. A gente deve estimular que a criança pense, né? Isso é importante. A gente às vezes fica querendo dar tudo na mão do filho da gente, né? Para facilitar a vida dele. Às vezes até porque a gente não teve uma vida fácil. A gente também não é para a gente colocar todos os obstáculos do mundo na frente do filho da gente, mas os obstáculos que aparecem no dia a dia a gente tem que aprender a deixar com que eles se virem um pouco, né, para poder resolver aqueles problemas e pensarem realmente. Esses dias eu estava com meus meninos na pracinha, numa pracinha aqui perto, e minha menina estava andando de patinete. E aí vieram duas crianças pro lado dela. Eu fiquei observando, eu vi que as meninas estavam meio que querendo tomar o patinete dela. Minha menina tem quase 5 anos. Aí eu falei, eu vou lá, não vou, conversei com minha esposa, vamos esperar, vamos ver o que ela faz. Aí a menina pegou e literalmente tomou o patinete dela. Eu não sei o que ela falou um negócio com a menina falou um negócio com ela. E aí a menina foi para um lado, levou o patinete, deixou ela correu meio querendo chorar. E aí a menina correu atrás dela e entregou para ela de novo o patinete. Depois ela continuou andando e veio para minha mesa. Eu falei assim, eu vou falar, perguntei, e aí, tudo bem? Ela olhou assim, tudo. Eu falei assim, aconteceu alguma coisa? Aí ela falou, mas não tem nada não, ou seja, ela não quis me contar. E depois eu conversei novamente com ela, falei, o que aconteceu lá e tal, na brincadeira. Aí ela falou, a menina tomou, mas aí eu falei com ela que eu ia chamar você para me ajudar e ela me devolveu. Ou seja, ela mesmo resolveu o problema dela, né? Se eu tivesse ido lá e tal, está certo que ela me usou para poder conseguir a patinete de volta, mas ela mesma resolveu, né? Então a gente precisa deixar os filhos da gente tentarem resolver os problemas, né? E isso é importante, né? Não é fazer a tarefa por eles, não é fazer tudo por eles, a gente deve auxiliar, né? Fazer com que acompanhar o desenvolvimento deles, dando um apoio, mas sem fazer tudo por eles. Estimular isso aí que o Guilherme falou, estimular que eles pensem, né? Isso é importante, né? Enquanto na gestação, qual o melhor estímulo que em termos de voz, se fazer positivo no sentido de músicas, diretrizes, imagens, autopessoal? Pois é, o Guilherme, vários estudos mostrando, por exemplo, a música clássica, Mozart é importante para estimular, né? Mas assim, tem que ser uma música tranquila, né? E a criança tem que começar a entender aquilo ali como uma rotina, tem um horário do dia para você pôr a música, por exemplo, né, intraútero, né? E aí, né, depois do nascimento, tentar manter mais ou menos aquele horário, aquela rotina, isso gera uma confiança e um estímulo para a criança. E sempre conversar, né? Conversar perto da barriga, né? Fazer um carinho na barriga, lembrando que o neném já sente ali o tato, né? Principalmente depois do 7º mês, então isso é importante. A Moana Machado, que é a Poli, colocou com relação às emoções e perdas, 16 meses já é uma idade boa para ter um pintinho, ensinar sobre perdas, caso ela quase ele morra ou ainda é cedo. Não é cedo não, Poliana. Tem um animal, né, de estimação. A criança aprende muito com o animal de estimação. Aprende que tem que cuidar, aprende que se não cuidar, ele depende dela, né? Tem que pôr água, tem que pôr comida, e que uma hora vai morrer, né? E se morrer, perdeu o bichinho, e ele dá com isso. E aí, quando morrer, vai chorar, aí não pode sair correndo e ir lá no pet comprar outro, né? Só porque ela chorou. E informar que é assim mesmo, né? Que você também está triste por ele ter morrido, e cavar um buraquinho lá e enterrar, ou se você quiser não fazer isso, mas é importante, já é um momento para ensinar, assim, 1 ano e meio, né? Ainda mais que ela, sua filha, eu conheço ela é muito esperta, eu acho que já é um momento sim para ensinar, tá bom? E se ele crescer e ficar grandão e não morrer, aí se for fazer uma sopa aí, você convida a gente. Eu, quando eu era criança, direto eu ganhava pintinho, patinho também. Aí quando eu crescia, né, tava bonito, tava gordão lá, de repente ele sumia, né? Aí meus pais falavam, nossa, ele foi morar numa floresta com outras galinhas lá, uma floresta de patos, tá super feliz. E coincidentemente naquele dia no almoço tinha galinha para comer ou tinha pato para comer, e eu nunca entendi. Depois que eu fui crescendo, que eu fui entendendo
Porque o bichinho não existia nada de floresta de galinhas, né? Mas é isso aí, se o bichinho morrer, você vai ter que tomar uma decisão depois, o que você faz com ele? Ou deixa ele para botar o ovinho, é bom que ela aprende de onde que vem o ovo, né? Aquilo que eu falei, uma das coisas é brincar com a natureza, né? Estimula, não só por questão de lidar com as perdas, mas vai estimular. Na minha casa parece um zoológico. Minha casa tem porquinho da Índia, tem coelho, tem... O coelhinho morreu, falar isso. Tem porquinho da Índia, tem cachorro, gato, galinha, tem tudo lá na minha casa. Periquito. Qual horário? Aí a Dani Petásio perguntou: qual horário da noite uma criança deveria dormir? Pois é, isso pode variar de criança para criança, mas a maioria dos estudos mostram que 8 da noite é um horário bom, entre 7 e 9, 8 da noite, porque é um momento que geralmente tem uma boa produção de melatonina. Agora, mais importante, mas tão importante quanto o horário que vai dormir, é o que a gente faz naquele horário anterior. Se a criança pula, corre, brinca, sobe e desce, até na hora de dormir vai ter um sono mais agitado. Isso também piora a qualidade do sono. Se a criança vê tela, vê desenho, mexe no videogame até a hora de dormir, mesmo que vá dormir 8 horas, vai ter um sono de péssima qualidade. Então o ideal é uma hora, aquela hora que antecede a hora de dormir, ser mais tranquilo. É um momento para ler o livro ali para a criança, que é uma das coisas que estimula na inteligência, né? Dar um banhozinho, ler um livro, põe um pijaminha, faz uma oração e tal. Isso tudo, né, de acordo com o que cada um faz aí, tem, né, os rituais de cada um, mas é um momento bom para uma leitura, tá bom? Mas seria 8 horas, estourando 9, tá bom? Passou de 9 pode ter algum prejuízo, alguns dormem 10 e tá tudo certo também, mas o ideal é não passar. Eu vejo crianças aqui no dia a dia do meu consultório que dormem às vezes 1 da manhã, né, meia-noite. Doutor, é porque a gente dorme esse horário, vai deixando. É importante a gente colocar um horário para a criança. A criança precisa ter uma disciplina ali de horário, tá bom? E o ideal é que a gente também faça isso, também durma cedo. Mas na impossibilidade da gente dormir cedo, pelo menos a criança, a gente tem que ter uma rotina de dormir cedo, tá bom? Aí tem algumas perguntas aqui que não tem a ver com o tema, que eu infelizmente não vou responder no momento. Quais os melhores estímulos para um bebê de 3 meses durante a brincadeira? Aí a Dani Braga perguntou: quais os melhores estímulos para dar para o bebê de 3 meses durante a brincadeira? Eu converso muito com a minha bebê e coloco de bruços e canto muito para ela. Pois é, então você está fazendo tudo certinho aí, né? Isso aí é um dos estímulos que a gente orienta. Colocar de bruços, coloca um tatamezinho, né? Um tatamezinho no chão, um tapetinho de EVA, alguma coisa assim, põe de barriguinha para baixo, você deita junto com ela, mostra um brinquedinho na frente, para que vai estimular também a parte motora, né? Aquela parte, né, sensorial e motora. Vira de barriguinha para cima, pendura alguns brinquedinhos para que ele tente, 3 meses já começar a melhorar a coordenação motora das mãozinhas. Isso é importante. Quando você estiver caminhando com ele na rua, ou se você não quer sair, pelo menos chega na janela, mostra: olha lá o carro passando, olha lá. E a criança de 3 meses já enxerga mais longe, a criança de 3 meses já consegue ficar sentadinha no seu colo, assim, já firma o pescocinho. Então é importante conversar. Isso aí que você está fazendo aí, Dani, você está fazendo tudo certinho, tá bom? Pessoal, o tempo aqui já tá findando, né? Mas eu vou mais um aqui. A Morena Flor aqui, a Bruna. Eu sinto que a Moana, boa noite, a Moana está nervosa quando eu também estou nervosa. Por exemplo, quando eu tenho que sair de casa, ela tem que ficar com alguém, parece que ela sente que eu fico diferente e ambas alteram. Pois é. A criança é muito sensitiva, a criança percebe quando a gente não está bem, né? Mesmo que a gente às vezes tente disfarçar. Então é importante que a gente tente ficar bem mesmo, realmente íntegra, né? A gente seja íntegro e realmente esteja bem. E o dia que a gente não tiver, a gente, né, fala: hoje a mamãe está triste, hoje a mamãe está cansada, né? De preferência que isso seja uma exceção, mas tem momentos que isso vai acontecer, né? E tem fases que a criança às vezes não quer ficar longe da mãe, né, as fases que a criança não está muito apegada à mãe, e aí a criança chora muitas vezes só da mãe sair de casa, mesmo que a mãe não esteja triste, nem que a criança esteja triste. Então isso é importante a gente conversar, passar segurança para a criança, informar que tem momentos que a mamãe vai ter que sair, e mesmo que ela chore, tem momentos que isso vai acontecer quando é necessário. Por exemplo, a mãe vai trabalhar, quando é necessário, por exemplo, a mãe vai estudar, ou tem que resolver alguma coisa e a criança não pode ir junto. Tem que informar e deixar sempre a criança com alguém
que tenha um bom vínculo com ela, né? Porque o vínculo também é importante porque passa segurança, tá bom, pessoal? Infelizmente eu não consigo responder todas, né? Porque tem muita pergunta chegando aqui, né? E a gente teve umas lives que eu estendi muito depois de 1 hora, que agora está podendo estender, mas depois na hora de salvar não consegui te salvar, então eu prefiro não arriscar aqui. Mas eu prometo que nós voltaremos com outros temas afins a esse ou até mesmo iguais a esse, porque é um tema que realmente é muito importante da gente falar, dessa parte não só da inteligência, de desenvolver a inteligência, lembrando mais uma vez que quando a gente fala de inteligência não é só aprendizado, é inteligência emocional, é da comunicação, é a capacidade de pensar, né? Então a gente precisa estimular o filho da gente a ter capacidade de pensar, ter capacidade de sonhar, ter capacidade de se comunicar, de interagir e ter capacidade também de lidar com as emoções, né? De caminhar, né? De caminhar na vida aí com os altos e baixos, com os problemas da vida e conseguir tocar o barco sem problemas maiores aí, tá bom? Então isso é fundamental, a gente continuar esses bate-papos aqui também em outras lives. Quem tem filho aí ou está gestante, eu tenho um canal no WhatsApp e no Telegram que eu posto alguns vídeos e alguns áudios de assuntos importantes, exclusivos lá, algumas coisas que eu posto aqui, eu posto lá, algumas coisas eu só posto lá. E é gratuito, tá? Quem quiser entrar é só clicar no link que está na descrição da minha bio. Aí tem lá, você pode escolher se quer ir para o Telegram ou se quer ir para o WhatsApp, tá bom? Então tá bom, pessoal, boa noite, beijo a todos aí, fiquem com Deus, tudo de bom. E mais para o final da semana eu volto com outra live aí de um tema muito importante aí para todos, tá bom? Fiquem com Deus aí e tudo de bom para vocês. Vou encerrar o vídeo aqui antes que eu não consiga salvar depois. Tudo de bom.